Podcast Show em Vendas com César Frazão. Olá pessoal de vendas, tudo ótimo por aí? Conforme combinamos, mais um podcast sobre tipos de clientes. O terceiro tipo de cliente que você encontra é o cliente que nós categorizamos ele como analítico ou sistemático. O cliente analítico é um cliente que gosta muito de números, gráficos, planilhas. Ele é muito atento a detalhes, fórmulas químicas, composições. Ele é o cliente que ele sempre pergunta como é feito isso? Como você chegou nesse preço? Como é a composição desse produto? Quantos metros tem? Ele é um cliente que ele investiga a venda, ele quer saber detalhes. É um cliente que para você vender para ele, você vendedora, tem que ser especialista. Tem que conhecer, profundamente aquilo que você está vendendo, estudar o seu produto ou serviço, porque se você gaguejar, tremer, não souber responder, você não vende. Ele é um cliente, gente, o analítico, muitas vezes ele sabe mais do produto do que o próprio vendedor. Ele é um cliente que estuda, então requer um alto nível de vendedor para vender para ele. Ele adora catálogos, folders, números, gráficos, planilhas, tudo que você puder apresentar a ele, comprovando através de números, de matemática, que o que você está falando é bom, isso o ajudará na venda. Ele adora Excel, fórmulas, finanças, ele é muito apegado a números. Números é a chave para vender para ele, tá? O que ele gosta, gente? Como eu já disse, repito, planilhas, gráficos, tabelas e números, exemplos com números. Transforme palavras em números. E o que ele odeia? Ele odeia desorganização. Ele não suporta vendedora desorganizada, porque ele é muito organizado. Ele tem todos os documentos guardados, tudo organizado, tudo planilhado, Então ele não suporta ser atendido por uma pessoa desorganizada. Então, meu colega, se você é um vendedor, por exemplo, que seu estilo é o primeiro que eu citei aqui há podcasts atrás, o estilo extrovertido. O vendedor extrovertido, ele não é muito organizado, porque ele é mais focado em relacionamentos, redes sociais, bate-papo, ele é divertidão. Então ele não costuma ser muito organizado. Quando um vendedor extrovertido encontra um cliente analítico pela frente, dá problema. É muito fácil de perder a venda, porque o vendedor vai falar assim, mas esse cliente é chato, hein? Esse cliente quer tudo em detalhe. Não é que o cliente é chato, gente. Não existe cliente chato ou legal. Existe cliente, nós temos que tratar bem e vender para ele e ganhar o dinheiro dele, entendeu? Fornecendo um bom produto ou serviço. Então o cliente analítico, ele é um cliente que às vezes o vendedor acha chato, mas é porque o vendedor não está capacitado a vender para ele. Ele é um cliente detalhista, como eu disse. Ele gosta das coisas todas organizadas. Então, por exemplo, se você combina algo com ele no WhatsApp, o cliente analítico fala assim, então está bem, então me manda um e-mail confirmando. Ele quer tudo documentado, tudo registrado. Se você entender isso e tiver paciência, adaptar-se a ele, você ganhará muito dinheiro com o analítico. Ele é um ótimo cliente, ele é um ótimo pagador e raramente ele atrasa um pagamento, justamente por ser muito organizado. Legal, gente? Espero ter ajudado aí com mais essa dica sobre o terceiro tipo de cliente que estamos explorando aqui. Se você perdeu os outros podcasts, os dois últimos, anteriores, se você está começando a seguir, a curtir a gente agora, eu recomendo que volte, procure aqui nos nossos canais os últimos podcasts para você conhecer também os outros tipos de clientes. Gente, muito obrigado, boas vendas e sucesso a você aí. Você ouviu Show em Vendas com César Frazão.